sou a professora Krishna, eu sou licenciada em Física pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, no campus de Parintins. E depois eu vim para Santarém, eu morava em Parintins, aí eu vim para Santarém, que eu sou daqui de Santarém, e comecei a trabalhar como professora de Física no ensino médio, na Escola Estadual Maria Uchoa Martins. E aí é uma escola de tempo integral que a gente disponibiliza várias formas de ensino, como, por exemplo, trabalhar com projetos, e isso foi o que despertou. Então, depois eu cursei especialização no ensino de ciências e matemática no Instituto Federal do Pará, e inclusive a professora Graciana foi a minha orientadora de TCC, e como sempre, eu, apaixonada por astronomia desde muito cedo, tinha um sonho que era em ser astronauta, só que aí, devido às reviravoltas que a vida dá, a gente vai assim deixando um pouco de lado, mas pelo menos a área ainda continua sendo de meu interesse. E aí ela lançou o convite, rapidinho aí entrando, lançou o convite, e não só eu, mas tem outros professores também que aceitaram, e a gente vai nessa batalha, porque o nosso objetivo é um único só, e é de conquistar medalhas. Eu não sei se o meu aluno está por aí, o Carlos, já chamo ele toda vez, né, Carlos, para ele participar também. Ele que foi o medalhista, ele que na verdade impulsionou essa, assim como eu posso dizer, é, essa vontade de querer competir. Então a gente não parou mais. Desde 2019 a gente vem nessa conquista e nessa batalha. Eu vou aqui compartilhar agora a minha tela com vocês para entrar no nosso assunto, que é o assunto sistema solar. Então, é um assunto que cai demais na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e eu estava reparando algumas questões e exatamente vocês alunos que têm por volta de 15, entre 15 e 17 anos, quer se inscrever nessa Olimpíada para poder participar, é muito bom, porque a gente está preparando isso para vocês, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar a tela. Então, a gente vai iniciar o nosso assunto, tá? O assunto é sistema solar, e dentro do sistema solar nós vamos estudar um pouco sobre planetas, satélites, asteroides, cometas, estrelas, entre outros. Então, nós vamos focar nesses principais aí. Como eu já tinha dito sobre um pouco da minha pessoa, eu tenho aqui uma apresentação, eu tenho, como eu já tinha falado, eu sou a professora Cris Stil, sou licenciada em Física pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e especialista no ensino de Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Pará, IFPA Campus Santarém. Atualmente estou como professora de Física da Rede Estadual do Pará, como eu mencionei na escola, professora Maria Uchoa Martins, que no momento está em tempo integral, mas, claro, né, assim, devidamente remota. Então, a gente vai iniciar. Aqui eu vou contar um pouco para vocês sobre o meu interesse pela astronomia. Começou na fase da adolescência, eu era muito focada nos meus estudos. Em um certo dia, aí, por volta de 13, 14 anos, uma coisa me chamou muita atenção quando eu olhei para o céu. Eu espero que vocês. Eu acho que isso já aconteceu com vocês. E eu olhando para o céu, algo me chamou a atenção que tinha uma estrela de uma cor diferente. Era uma cor vermelha. Todas as estrelas ali onde eu podia ver, elas estavam brilhantes. Só que tinha aquela estrela vermelha, então eu comecei a ter aquela curiosidade desde lá. E aí eu entrei no ensino médio e o que mais me chamou a atenção das disciplinas foi a física. Então eu comecei a trabalhar
a minha curiosidade e o interesse pela física. E desde lá até hoje continua assim. Naquela época não é tão distante assim, mas a gente não tinha internet no momento, assim, não era tão, não tinha muita internet naquela época. E eu tinha meus livros de pesquisa. E esses livros de pesquisa, até hoje eu tenho eles. Então, eu fico atualizada nas informações, mas meus livros ficam ali perto de mim. E aí eu corri para lá para ver por que que aquela estrela ficava vermelha. Por que que as outras estavam branca, normal, brilhante, e aquela única estrela estava vermelha. Entrei na faculdade de física, meus professores e meus colegas, eles já sabiam assim que eu queria ser astronauta. O meu professor sempre me incentivava, olha, é assim. Nunca ele colocou medo, mas e aí num determinado dia eu acessei a internet, por incrível que pareça, já estava chegando a internet e aí eu vi o astronauta Marcos Pontes. Ele disse assim, numa entrevista dele, que ele gostou de fazer parte daquela missão. Ele disse que o pé dele é meio coisa de louco, pessoal, mas é o que me despertou, entendeu? E aí o pé dele saiu uma parte assim de baixo, questão que as pessoas, que os astronautas eles vivenciam. Desde lá eu não quis mais ser astronauta. Aí eu ficava colocando várias situações na minha mente, mas isso não me impediu de continuar na astronomia. E aí cheguei a ser professora de física. Meus projetos todos foram realizados com a questão de astronomia. Não tenho outro projeto que não seja de astronomia. Hoje eu incentivo os meus alunos, eles participam de grupos comigo a respeito agora da OBA, a respeito da MobFog. A gente ainda não conseguiu, mas esse ano a gente vai conseguir, se Deus quiser. E então é um incentivo que eu dou para eles e agora eu estou repassando para vocês também. E assim foi a minha história. Por causa de uma estrela, até hoje o meu fascínio pela astronomia nunca mudou. Agora, a gente vai para a nossa aula. O que eu falo para vocês? Como eu sou professora, eu vejo muito das vezes a didática que um professor utiliza em sala de aula. Então, eu coloquei aqui para vocês orientações para o aluno participante. Primeiro, vocês têm que manter o segundo, vocês têm que planejar o tempo de estudo de vocês. Terceiro, pesquisar sempre. Essa daí não se pode ficar sem. O outro, façam sempre anotações. Sempre mantenham um caderninho do lado de vocês, como se fosse um diário de bordo. E o outro, que eu sempre repito para os meus alunos em sala de aula: estudem, estudem e estudem. São essas as orientações que eu deixo para vocês. Hoje a nossa aula, ela tem vários pontos. Então, eu vou iniciar o sistema solar com a descrição. Vai ter a origem do sistema solar, que eu acho muito importante para repassar para vocês. Os corpos celestes que a gente vai ver são os planetas, os satélites, asteroides, cometas, estrelas, entre outros, tá? Então, a gente vai passar agora aqui para essa página. Eu apresento para vocês o novo sistema solar. Mas, assim, não se espantem, porque o sistema solar ele continua sendo sempre o mesmo. O que muda são as pesquisas que os cientistas fazem. Todo dia, toda hora, todo momento tem uma informação diferente. Então, a gente tem que ir de acordo com o que eles falam. Por isso que eu coloquei lá para vocês, pesquisem sempre. Então, eu coloquei aí o novo sistema solar. A gente sempre via aquela questão de só conhecer os planetas, o Sol. Aí vinha Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A gente só conhecia eles no momento. Então, com esse novo sistema solar, então resolvi colocar para vocês essa imagem aí, onde apresenta não tudo, mas apresenta algumas informações. Por exemplo, quando vocês analisam aí a imagem, vocês estão vendo o Sol, o Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua, Marte. E aí, antes de chegar em Júpiter, vocês encontram o cinturão de asteroides. Vocês estão vendo? Aparece o cinturão de asteroides.
E lá no cinturão de asteroides tem um nomezinho que se chama Ceres, que é agora um planeta anão. Ele já foi considerado um asteroide. Ele não chega a ser do tamanho de um planeta, como a imagem costuma mostrar. Depois vem Júpiter, Saturno, aí também aparecem os cometas, Urano, Netuno. Todo mundo sabe que em 2006 o planeta Plutão, ele foi, posso dizer entre aspas, rebaixado, porque uma característica dele, por ele ser um planeta distante, no momento ainda não dava de estudá-lo. Então ele foi rebaixado e ficou sendo um planeta anão. E fora que tem outros. Não dá de ver assim direito, mas são vários planetas anãos, anãos. O cinturão de Kuiper, que foi um cara que descobriu com todo aquele estudo dele, e aí ele começou a ter as pesquisas e tal. E aí os cientistas, na modernidade, eles foram reafirmando, ou então eles foram estudando mais um pouco. Às vezes tem opiniões de cientistas que não batem com aqueles que descobriram, porque é como eu falo para vocês, todo o tempo eles estão pesquisando. E aí, ó, vai aparecendo em outros ângulos, vocês vão vendo que tem outros corpos celestes, mas não são só esses, não. Tem vários, tem muitos, tem infinito. Então, esse é só o que eu queria mostrar para vocês, para a gente, antes de entrar na, na pesquisa a fundo, tá? Aí, ó, eu vou aqui. Como se formou o sistema solar? Como se formou o sistema solar? E eu coloquei, eu pesquiso sempre na internet, mas eu também tenho um livro muito bom que ele sempre eu vou, leio ele. Praticamente eu já sei o que se trata nesse livro. Eu nunca deixei ele por internet. Mas ele tá ali atualizado. Qualquer coisa eu vou lá, coloco de lápis, de caneta as atualizações e assim vai. Tá. Como se formou o sistema solar? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem alunos que eles se confundem entre o Big Bang e o sistema solar. Parece uma coisa assim, sem noção, mas é verdade. Eles apresentam ainda essa confusão de conhecimento. Então eu resolvi colocar aí, olha, cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang, em um dos braços espirais da nossa galáxia, que todo mundo sabe qual é, começava a se contrair, unindo uma nebulosa de gás e poeira, que daria origens ao Sol e aos demais corpos do sistema solar. Ou seja, o início do sistema solar foi uma nebulosa de gás e poeira, uma vez que outras estrelas muito densas e luminosas existiram e espalharam elementos químicos pesados pelo espaço há muito tempo. A nebulosa solar continha elementos como o carbono, o ferro, o oxigênio, o silício e o alumínio. Por que eu coloco esses elementos químicos? Porque se vocês forem analisar, algumas questões da OBA, químicos que tem em determinado planeta, que tem em determinado lugar, eles pedem isso, tá? Então, eu acho sempre importante colocar uma informação que a gente não vê tanto, mas
é desse tipo que a OBA quer. Isso permitiu a formação dos planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Receberam mais elementos. E fora que tem outros planetas rochosos também. Só que o que a gente conhece, o que ainda está em estudo, é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vocês sabem que Marte é um planeta vizinho que a gente pode ver, e Vênus também a gente pode ver isso a olho nu. Tem o determinado horário onde a gente pode ver ele, dependendo do lugar onde você está. Isso não interfere, você continua vendo. E aí vocês têm aquela situação entre os dois planetas vizinhos de Terra e Marte. Marte está sendo explorado ultimamente e tem muitas pessoas, tem muitos astrônomos que estudam sobre ele, que ele pode ter algum indício de vida e tal. Hoje, os Estados Unidos prepara adolescentes, na verdade, crianças. Os Estados Unidos preparam crianças desde os seus 3 anos de idade a serem astronautas para uma missão que vai ser realizada em Marte. Eu sempre sigo uma que é a Alissa Carson, uma coisa assim o nome dela. Ela é uma jovem americana de, se eu não estou enganada, 19 ou 18 anos. E ela vem desde os 3 anos de idade estudando para ser astronauta, para participar dessa missão. Saber se vão voltar para a Terra, isso daí é um ponto de interrogação, mas eles são estudados para isso. Eles já estão acostumados com essa parte de que eles não saberão se eles vão voltar para a Terra, mas eles estão aí felizes da vida. Eu acho que eu teria um pouco de medo. E essa viagem está para ser realizada agora, 2000 e, se eu não estou enganada, 2026. Então, eles estão focados nisso. É uma adolescente normal, pessoal. Se vocês quiserem seguir ela no Facebook, é Alissa Carson, uma coisa assim. Eu vou pesquisar e repasso para a professora Graciana para mostrar para vocês. Mas é muito interessante a história dela. Voltando para cá, aí ó, a gente tem aí na nossa tela os planetas anões, os satélites, os asteroides e meteoroides. Tá, esse daqui é como se formou o sistema solar, tá? Foi através de de uma nebulosa de gás e poeira. Isso é o que os cientistas acreditam, mas todo o tempo eles estão estudando, como eu volto a falar, tá bom? Aí, ó, o que que eu preparei para vocês? Eu preparei um passo a passo de como foi que ele se formou. Tem aí o primeiro ponto um, a nebulosa original, que é assim, ó, essa imagem aí é fictícia, mas como diz ao lado, há cerca de 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira, tal como uma nebulosa, irrompeu, se separou de uma nuvem maior na Via Láctea e formou o sistema solar. A atração gravitacional no centro dessa nuvem arrastou a matéria para o interior e fez a nuvem se contrair. É assim, quando se fala em contrair, vai imprimir, entendeu? Vai deixar ela assim mais pesada, mais densa. Então, essa questão aí, onde a atração gravitacional no centro da nuvem arrastou a matéria para o interior e fez a nuvem se contrair, que deu a origem ao sistema solar. E a primeira estrela, que a gente sabe qual é a nossa estrela, porque tem várias outras. Então, veio o Sol. Aí, olha, sempre eu deixo a fonte aí para vocês. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar e vai estar lá aparecendo várias informações.
Aqui eu tirei tanto do meu livro quanto da internet, que eu acho que é muito importante para vocês. Não é muita coisa, vai ter slides que vai ter algumas coisas, mas vocês vão entender. Aí vem o ponto 2, ó. Qual foi o ponto 2? Um disco giratório. À medida que a nuvem foi girando, a matéria do centro se tornou densamente comprimida e quente, formando o antepassado do Sol, o protossol. Quando falar em antepassado, pessoal, a respeito aqui da astronomia, vocês vão ver, vai ter protossol, protoestrela, protoplaneta, é de antes, tá bom? O gás e a poeira que circundavam o bojo central da nuvem se achataram e assumiram a forma de um enorme disco, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, tá? Então, quando foi se comprimindo e aí foi se tornando quente. Vocês sabem que hoje o Sol ele tem uma temperatura e tal, uma temperatura bem elevada. Lá também está a fonte, tá? Se quiserem saber sobre isso. O ponto 3 vem a formação de planetesimais. Enquanto o centro do disco continuava a se aquecer, o anel externo esfriava. O gás e a poeira condensaram-se em partículas que começaram a se juntar. Professora? Os pedaços se transformaram em planetesimais. O que são esses pedaços planetesimais? São pequenos corpos semelhantes a planetas. Isso quer dizer que ainda não são os planetas. E esses planetas, pode-se dizer que eles continham ferro, níquel e mais em volta do protossol, tá? Então, coloquem isso daí na mente de vocês. Na formação do sistema solar, vocês estão vendo uma palavra nova. É antiga, mas para a gente que vai a fundo, a gente acaba estudando. Então, são os chamados planetesimais. O que são isso? São pequenos corpos semelhantes a planetas, tá? Então, eles que foram originando os planetas, ainda não eram, mas eles que foram originando. Aí, ó, eu vou ter o ponto 4, a colisão de planetesimais, a colisão entre esses pequenos corpos. Quando os planetesimais se chocaram, muitos deles se estilhaçaram, mas alguns se combinaram em um mesmo corpo. Os maiores quase sempre absorviam os menores, e depois que um planetesimal começava a crescer, cada nova colisão aumentava ali o volume, tá? Então, assim, eles se chocavam primeiramente, e aí tinha aqueles maiores, eles acabavam fazendo um papel de. É só uma. Não é uma semelhança, pessoal, mas é só como se fosse um buraco negro. Eles começavam a querer para eles, a querer só para eles. Então, quanto mais eles se chocavam com outros, mais eles cresciam, mais aumentava o volume deles. Isso são as colisões que tinham. Então, quando vocês tiverem um tempo, pega essa aula, pega outras aulas e vão estudando, porque cada aula a gente vê algo diferente. Mas na prova, não tem essa questão. Na prova, a gente vê coisa que cai aqui, coisa que cai em outra aula, coisa que cai em outra aula e assim vai. Eles querem saber de que vocês pesquisem, que vocês estudem. Aí, olha, o ponto 5 é a formação dos protoplanetas, tá? Os protoplanetas, como eu falei, são os antepassados. Alguns dos maiores planetesimais finalmente recolheram matéria suficiente para se transformarem nos 8 planetas. Durante esse tempo, o protossol continuou a juntar matéria em seu núcleo e foi se tornando mais denso e mais quente. Olha direito essa questão aí. Durante esse tempo, o protossol,
Não era ainda o Sol, era o antepassado do Sol. Ele continuou a juntar matéria em seu núcleo e foi se tornando mais denso e mais quente. Vai que cai uma questão assim. Lá tem a fonte também, tá? Eu vou sempre falar isso para vocês, que eu gosto de sempre dizer, olha, pesquisa nessa fonte, estuda nessa fonte que tu vai ver como vai cair. E pior que acontece isso, experiência de professora. Aí olha só, quando se falou dos protoplanetas, aí vem o surgimento dos planetas rochosos e gasosos. Vocês, alunos que vão participar e estão no nível 4, vocês já sabem isso, quais são os planetas rochosos e quais são os planetas gasosos, vocês já sabem. Mas tem alunos que vêm se preparando desde lá, crianças vêm se preparando, eles querem saber quais são os planetas rochosos, quais são os planetas gasosos. Então, eu separei aí para vocês, tá? Quais são? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rochosos. Eles são os que são mais próximos do Sol. Os planetas gasosos, Saturno, Urano, Netuno e Júpiter, tá? Esqueci o Júpiter, poxa vida. Tá. Então, esses são os planetas gasosos, são mais distantes do Sol. Então, já se vê que quanto mais distante do Sol, ele fica o quê? Ele fica mais com temperatura negativa, frio, tá? Planetas rochosos e planetas gasosos. Por enquanto, o que se pode ainda estudar nos planetas rochosos, que Terra, o nosso planeta, existe vida, tudo e muito mais. Fora que ainda tem alguns planetas fora do sistema solar, que são os exoplanetas, eles podem ter a mesma característica, não a mesma, mas ter algumas características parecidas com a da Terra, até mesmo a semelhança assim do formato, entendeu? Da gente ver, porque a gente vê um astronauta vê lá o Brasil, Estados Unidos, o oceano e tal. Se estudam ainda, estão sendo estudados esses planetas. O que é mais próximo mesmo ainda continua sendo Marte. Mercúrio e Vênus é humanamente impossível de haver, porque pela temperatura ser muito elevada, não é? Então, a gente tem que pesquisar, sempre é muito bom que a gente vai conhecendo tudo, de cada planeta a gente vai conhecendo. Aqui eu coloquei algumas coisas para vocês só. Aí, olha, o ponto 6, formação das luas, tem planetas, o nosso planeta tem o nosso satélite natural, Lua, tá? Não coloquei aqui a forma de como ela se formou, mas aqui, olha, a gente vê alguns pequenos planetesimais residuais firmaram-se em órbitas em torno dos planetas, convertendo-se em luas e anéis, viu? O protossol inflamou seu núcleo e passou a brilhar. Nesse processo, ele se descascou, arrastando fragmentos remanescentes em uma rajada de vento solar que continua até hoje. Ou seja, a nossa estrela maior sempre está em movimento, sempre é, está tendo as atualizações, cientistas vão, estudam, sempre pode até um númerozinho fazer uma diferença, por exemplo, na temperatura, tá? Então ele está ali, ó, tá em constante movimento. Essa daqui foram as formações a formação das luas, tá bom? Lembrando que sempre eu pensei muito em vocês, alunos, que vai que nessa OBA de 2021 cai essa palavra proto, né? Não importa se for Sol, se for planeta, mas que caia, que vocês já vão ter em mente que é o passado, tá? Aí, olha,
aí, só para simbolizar eles. Claro que isso não é a imagem real que nós temos, mas é o que a gente pode estudar no momento, né? Que sempre é bom a gente ter uma imagem assim para a gente estar estudando. Aí, olha só, é, eu tenho aqui, a gente vai começar por Mercúrio, porque eu coloquei aí os dados gerais de Mercúrio. É o que mais interessa para a gente, é o que interessa para vocês. Pode ver as questões da OBA de novo. Vocês podem analisar. Sempre é questão de características, essas questões assim como diâmetro, a área. É difícil de decorar? É, mas é um esforço que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer mesmo, se eu quero como professora ter aluno que conquiste algo, eu quero que ele estude isso, eu quero fazer o meu, eu quero incentivar ele, eu quero dizer, olha, vamos lá estudar, eu quero planejar, entendeu? E vocês, a mesma coisa, se vocês têm esse objetivo, se têm esse foco, então vocês têm que ir estudando de qualquer forma. Tá, a gente vai ver Mercúrio, olha, diâmetro equatorial de Mercúrio, 4.879 quilômetros. Nós temos uma área da superfície. Eu não vou falar tudo para vocês aqui, eu vou só mencionar os pontos principais, tá? O que mais que eles pedem nas provas? Por exemplo, a distância do Sol entre Mercúrio e o Sol. Vocês sabem que lá no primeiro ano do ensino médio, o professor de física trabalha muito notação científica, entendeu? E notação científica, o objetivo desse assunto é diminuir o máximo possível do número, se ele é grande, e transformar ele em base de 10. Como assim? A gente vai lá no primeiro ano rapidinho. Vocês têm um número imenso. Olha esse número aí, a distância do Sol, 57.910.910, poxa vida, 910 mil, porque aqui deu um negocinho de quilômetros. Então, vocês podem transformar isso em notação científica, aqui o que a OBA pede. Claro que vocês não vão ter uma calculadora lá na hora, mas vocês têm que ter em mente esse assunto aí, notação científica. Será se Mercúrio possui um satélite natural? Não, não possui. Qual é o período de rotação? 59 dias. Qual é o período de translação? Aproximadamente 88 dias. Qual é a temperatura média? Olha só a temperatura média aí de 179 graus Celsius. Vocês sabem que graus Celsius é a temperatura que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil, mas em escala de altas temperaturas, vocês sabem que envolve Kelvin, não é? Então, nós temos Kelvin e Celsius. Então, aí apresenta para a gente em Celsius, mas se a gente for analisar mesmo a fundo, temperatura elevada, a gente vê Kelvin. Aí, olha, a composição atmosférica. Por estar tão próximo do Sol, a atmosfera de Mercúrio é bem estável e fraca, se comparada à da Terra. Em geral, possui gases como o hélio, sódio e oxigênio com predomínio dos dois primeiros. Tá aí, olha só. Os dois primeiros, hélio e sódio. Oxigênio, pouco. Essas são as informações que eu tenho de Mercúrio para repassar para vocês, tá? Aqui, olha, eu tenho umas curiosidades. Eu tenho umas curiosidades que eu coloquei aqui para cada planeta. Vocês viram que eu falei um dia em Mercúrio dura 59 dias na Terra, um ano em Mercúrio dura 88 dias na Terra. Isso é bom vocês anotarem. A velocidade de rotação de Mercúrio é de 180 mil quilômetros por hora.
Mesmo estando próximo do Sol, sondas espaciais encontraram gelo em Mercúrio, tá? Tudo isso daí é a base de pesquisa, pessoal. Ah, as temperaturas no planeta podem atingir 420 graus Celsius de máxima e menos 173 graus Celsius de mínima, sendo o planeta com a maior oscilação térmica do sistema solar. Anotem, pessoal, é o que eu posso falar para vocês. Anotem, tá? Aí tem, olha, oh meu Deus. Devido à sua fraca atmosfera, Mercúrio é bem suscetível a choques com meteoros. Olha, Mercúrio foi mais bombardeado do que qualquer outra coisa. Aqui, dessa forma, é o planeta com a maior quantidade de crateras entre os 8 do sistema solar. Vocês viram lá naquela primeira imagem que tem o cinturão de asteroides? Então, a maioria dos asteroides atingiam Mercúrio. E hoje ele possui algumas crateras, entendeu? Aí, olha, em toda a história espacial, 3 sondas já visitaram Mercúrio. Aí tem aí as sondas, tem os anos que foram visitados. É, Outra parte, o núcleo do planeta ocupa 75% de toda a sua massa. Uma viagem da Terra até Mercúrio levaria em média 7 anos, viu? Não há indícios de placas tectônicas em Mercúrio. Vocês sabem o que são placas tectônicas? Já vi questões assim na OBA. Então, essas curiosidades aí eu separei de uma por uma que eu acho muito importante para aplicar para vocês. Mas é como eu falo: estudem, se planejem, anotem. Aí, ó, a gente vai ver agora Vênus. Vênus, a rotação 243 dias, translação 224 dias, tem o diâmetro dele, 12.102 quilômetros, a temperatura máxima 482 graus Celsius. Nós podemos ver Vênus quando dizem é aquela estrela d'alva. Algumas pessoas acham que é a estrela d'alva, elas colocam o nome de estrela d'alva, mas não é. É o nosso planeta Vênus, tá? Parece que ele está tão pertinho, mas olha só, é longe, muito longe. Ele possui uma pressão atmosférica de 92. Essa, na questão da pressão atmosférica, vocês analisem bem essa palavrinha do lado aí, tá bom? Não está errado, mas eu quero que vocês procurem pesquisar, porque eu já estou até vendo aqui que é uma questão para vocês responderem. Não tem lua e a composição atmosférica tem aí, olha, hélio, sódio, oxigênio, dióxido de carbono, enxofre e vapor de água, tá? Então, são essas as características de Vênus. Logo, temos a curiosidade: Vênus é o planeta mais próximo da Terra, todo mundo sabe. A rotação de Vênus ocorre de leste para oeste, contrária a todos os planetas do sistema solar. Olha, é uma curiosidade isso para vocês. Vênus pode ser visto da Terra sem o auxílio de equipamentos. É o planeta mais quente, apesar de não ser o mais próximo do Sol. Cerca de 26 missões visitaram o planeta. Eu não coloquei para vocês essas missões, mas como a gente vai, a prova ainda está um pouco distante, a gente vai passando os conteúdos, a professora vai passando para vocês também, e vocês também vão estudando. Aí, olha, vem o nosso planeta. Por que eu coloquei só isso aí? Porque a gente, cara, o nosso planeta é uma situação ímpar, né? Então a gente sabe das coisas.
Tem a distância do Sol, olha esse número grandão aí. Muitos alunos, quando chegam no primeiro ano, já ficam com medo de estudar física só de olhar esse número grande aí, mas o professor ou a professora vai lá e mostra o assunto para eles sobre notação científica, rapidinho eles conseguem fazer, é muito legal. Tem a velocidade orbital média, o diâmetro equatorial, são muitos números, mas vocês precisam abrir um pouco a mente. O diâmetro equatorial, a área da superfície, a massa, esse 24 aí na massa que vocês estão vendo, ele é o expoente, tá? Também ele é trabalhado em notação científica. Temperatura, superfície, translação. Olha só a translação dele, a rotação. A gente fala que é 24 horas, né? Mas se vocês analisarem um pouco, ele está sendo mais de 24 horas o dia, porque é muito rápido que passa. Tá, aí nós temos a questão do planeta Terra, tá bom? Não coloquei curiosidade, porque toda vez que cai alguma questão assim, eu tiro pela prova que eu já pude ver, pelas provas que eu já pude ver, para aplicar para os meus alunos, e assim, não são tão cobradas algumas curiosidades. É mais de outros planetas mesmo. Vem Marte, olha, nosso outro vizinho, diâmetro tem todo o diâmetro dele, aí atmosfera rarefeita, dióxido de carbono, nitrogênio, e em menor escala de oxigênio, argônio e neon, tá? A distância do Sol, 228 milhões de quilômetros. A rotação, 24 horas e 34 minutos. Translação, 687 dias e a temperatura, menos 60 graus Celsius. Então, essas são as características aí que vocês têm que também dar abrir a mente para elas, tá? Aí vem aqui umas curiosidades. Marte possui calotas de gelo nos polos e é visível a olho nu à noite. É uma curiosidade, gente, por incrível que pareça. Uma espaçonave leva cerca de 60 dias para realizar uma viagem da Terra a Marte. Espaçonave, tá? Em 2001, a Agência Espacial Americana realizou uma missão nesse planeta através da sonda. Tem aí ela em inglês. Meu inglês hoje está meio enferrujado. As imagens obtidas demonstraram erosões na superfície marciana, possivelmente causadas pelo escoamento de água no estado líquido. Então, essas aí são as curiosidades que o planeta Marte, algumas das, tá? Algumas das curiosidades que eu separei para vocês. Assim, tem uma curiosidade aí a respeito de Marte, que foi logo essa primeira. Marte possui calotas de gelo nos polos e é visível a olho nu à noite. Geralmente, quando você só consegue observar esses corpos celestes sem a presença de iluminação. Se tu tá na cidade, tu não vai conseguir enxergar perfeito, mas se tu tiver em um local com menos iluminação, mais escuro, posso dar um exemplo, interiores, você consegue ver isso, tá? Então, é uma coisa de ficar meio assim, naquele ponto de interrogação, mas é verdade. Júpiter tem aí os dados gerais de Júpiter. Eu peço desculpas se vocês não estão conseguindo enxergar, é porque meu slide, ele, como eu já tinha falado para a professora, ficou o tempo, sabe, gente? É o tempo mesmo que é, mas eu fiz de tudo para que vocês entendam legal. Aí, olha, é,
diâmetro equatorial, área da superfície, massa, tem a distância do Sol, tem os satélites, tá bom? Os satélites naturais, isso também é muito pedido nas provas, os satélites naturais. Quais são? Júpiter tem entre 60 e 70 satélites conhecidos. Quatro foram apelidados de luas galileanas, pois foram descobertos, vocês sabem, em 1610 por Galileu Galilei. Tive que colocar essa informação para vocês. É, tem várias outras luas, tá? Lá naquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, aparece Io, são essas luas de Júpiter. A primeira é um pouco maior que Mercúrio, ó, e as outras três são semelhantes à nossa Lua. Período de rotação, período de translação, de 10 horas o período de rotação, de translação 12 anos, muito tempo. Temperatura média e a composição atmosférica, tá? Tem aí a composição, olha, vocês podem ver que hélio está presente praticamente em tudo. Também pode cair questões assim, questão do hélio, ele sempre aparece. Curiosidades de Júpiter, tem aí as curiosidades de Júpiter, se morássemos em Júpiter, faríamos aniversário de 12 em 12 anos, tempo de translação do planeta, viu só? São curiosidades até que meio... são coisas diferentes. O dia em Júpiter tem 10 horas de duração. Europa, uma das luas galileanas, pode ter um oceano líquido. Isso tudo é pesquisa, pessoal. Isso tudo eles pesquisam por meio de sondas, por meio de telescópios, por meio de... Olha, o telescópio Hubble, ele captou uma aurora, uma formação de aurora em Saturno. Então, eu nem coloquei para vocês mostrando aqui, mas é devido a essas tecnologias, né, que a gente vai tendo essas informações. Aí, olha, tem tudo aí, ó. Caso vocês queiram fazer anotações e tal, pega essa aula, anota, vai, faz a pesquisa, entendeu? Ainda tem muito tempo, mas é para estudar, é para estudar. Força gravitacional, olha, outro tópico, a força gravitacional em Júpiter é de 22, metros por segundo ao quadrado. Enquanto na Terra vocês sabem que é 9,8, mas quando vocês se familiarizam com essa força gravitacional do nosso planeta Terra, vocês são acostumados a ver 10 metros por segundo ao quadrado, mas é 9,8 e vários outros números, porque chega a ser aproximadamente. Aí tem aí as sondas que já visitaram Júpiter, tá bom? E assim vai, pessoal. São as curiosidades que eu coloco para vocês. Aí vem Saturno. Saturno também, as mesmas informações que eu coloco que eu coloquei lá em outros planetas, eu coloco também em Júpiter, Saturno, Urano. Todos têm essa mesma característica. Claro que o que muda são os valores. Aí tem, olha, o diâmetro, a área de superfície, a massa, densidade, a distância do Sol, satélite natural tem 82 no total, sendo 53 luas conhecidas e 29 a serem confirmadas. Faz a anotação dessas luas aí também. Período de rotação, período de translação, temperatura média também. Não deixem de anotar essas temperaturas médias também, porque sempre cai. Composição atmosférica, olha, aparecem os elementos químicos, predominância de hidrogênio e hélio, tá?
Qualquer coisa, qualquer informação, pega essa fonte aí que vai levar vocês em um leque de conhecimentos. Temos as curiosidades. Ó, vocês estão vendo que eu coloquei, é, tá com um pouco assim, vou dizer a verdade, tem muito conteúdo, mas é porque essas curiosidades, elas são importantes. Aí, olha, tem aí as curiosidades de Saturno, até a questão também que vocês sabem que quando a gente, lá em astronáutica, vocês veem que cai questão de história, pessoal. Então, vocês também têm que ter a interpretação, a leitura, entendeu? Para poder resolver uma questão de exata. Aí, olha, essa parte que eu coloquei aí para vocês. O planeta possui um campo magnético 578 vezes mais poderoso do que o da Terra, viu? Aí, tem o formato circular dos anéis de Saturno e a manutenção de sua órbita são definidos pela presença das luas menores entre eles, mais especificamente pela força da gravidade desses satélites. Aí tem as luas Titã e Encélado, têm grande potencial para abrigar vida, uma vez que possuem águas e diferentes tipos de hidrocarbonetos em suas composições. Ou seja, ainda está sendo estudado, né? Mas é longe, ainda está longe. Outra coisa, a segunda maior lua de Saturno, tá aí, é Reia, com diâmetro de 1.529 quilômetros, viu? Tem aí a presença de oxigênio. Eu, eu coloquei, eu fui colocando que eu sei a necessidade que vocês têm para fazer essas anotações. Aí vem Urano, olha. Urano, ele tem as suas luas, tem o diâmetro, distância do Sol, área da superfície. São 27 luas, olha. Se atentem para esses satélites naturais, que cada um possui, são 27 luas. Período de rotação, período de translação, temperatura, a composição atmosférica, hidrogênio, hélio e metano, tá? Então, o que eu posso colocar para vocês aí é que vocês se atentem nessas questões de satélite natural, de temperatura, de composição, de distância também, principalmente distância do Sol. Aí vem as curiosidades, olha. Coloquei, o seu nome foi dado, eu achei super interessante, porque também apresenta em algumas questões, apresentam para a gente os nomes de quem criou, de quem descobriu, e aí vai. Aí, olha, desde a sua descoberta, prestem atenção nessa, desde a sua descoberta oficial, o planeta completou apenas 2 voltas em torno do Sol. A terceira será em 2033. Foi o primeiro cuja descoberta foi feita por um telescópio, rotaciona de lado devido à inclinação do seu eixo. Esse movimento se dá de leste para oeste, tá? Também são as outras curiosidades. Aí Netuno é o que possui mais características gerais, não pude esconder de vocês, tive que colocar, mas tem tudo aí, olha, Netuno é o terceiro maior planeta em massa do sistema solar. A área, o seu diâmetro. Netuno possui só 13 satélites naturais, 13 luas, sendo que as maiores são Tritão, Proteu e Nereida. Aí tem a outra, a atmosfera de Netuno, é formada principalmente por hidrogênio, tal, hélio, metano, deutério e etano, viu? Isso é novo para vocês. Possui uma aparência azulada em função da presença de gás metano na atmosfera. É novo. Entre todos os planetas do sistema solar, Netuno é o planeta com a presença de ventos mais fortes. Estes podem chegar
até 2.000 quilômetros por hora. Então, essas curiosidades eu preferi colocar assim para vocês do que porque eu posso esquecer, então eu acho muito importante para mencionar para vocês. Então eu prefiro deixar aí, ó, que aí vocês podem ver essa aula de novo, podem fazer, pesquisar, pesquisar com outras aulas e assim vai. Aí, olha só, aqui, olha. O período de rotação de Netuno, tá aí o período orbital, viu? Tudo isso daí é curiosidades que podem se transformar em questões de prova. Aí vem na verdade, as características gerais. Desculpem, agora que a gente vai entrar nas curiosidades. A distância entre Netuno e o nosso planeta é de 4,307 bilhões de quilômetros aproximada. Vocês sabem que a gente fala assim, bilhões de quilômetros, mas a gente tem que ver que a gente tem aquelas unidades astronômicas. Então, a gente vê que é anos-luz, entendeu? Então, outra palavra para vocês, anos-luz. Geralmente as provas só caem anos-luz. Cai quilômetros, cai. Eles enfatizam lá. Mas e aí cai anos-luz também. Depois, quando a gente entrar em estrelas, vocês vão ver. A distância entre Netuno e o Sol é de aproximadamente, olha aí, 4 milhões. Só do aluno ver esse número, ele já consegue transformar em notação científica se ele estudou bem no primeiro ano, ou então se ele ainda está estudando, tá? Essas são as curiosidades do planeta Netuno. E aí a gente encerra a questão dos planetas. Eu não coloquei a questão de exoplanetas, planetas encontrados fora do sistema solar, porque vai ter uma aula, se eu não estou enganada, também vai ter aula desse assunto. Então, eu preferi ficar mesmo só no sistema solar e apresentar as características para vocês sobre os planetas. Eu vou enfatizar aqui uma situação também que nunca eu esqueço. Vou compartilhar com vocês. O Carlos André é um aluno meu que foi medalha de ouro nas Olimpíada Nacional de Ciências de 2019. A gente estudou um dia antes a questão de um planeta chamado Gliese 581c. Esse planeta ele foi descoberto, se eu não estou enganada, em 2006, 2009, entre esse período aí. Mas eu acompanhei tanto, nem parece, né, que eu estou esquecendo a data, mas eu acompanhei tanto que eu cheguei com o Carlos e disse assim, Carlos, estuda um pouco sobre esse Gliese 581c aqui, que vai que ele caia na prova. Pois quando foi no dia da prova, ele pôde pegar a prova depois que terminou, para a gente estudar, né? Para se preparar e também ver se acertou ou não. Pois ela não estava lá uma questão sobre o Gliese 581c, a última questão, e graças a Deus ele conseguiu acertar. Porque eu disse, olha, pode aparecer mudança na letra ou pode aparecer uma característica diferente. Então, ele focou na questão da letra. Tinha D, tinha A, tinha BD, mas tinha lá o Gliese 581c. E ele lembrou, olha, a gente estudou essa, então eu vou marcar essa. Graças a Deus ele acertou e resultou a medalha de ouro. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, são muitas informações, eu me preocupo em colocar muitas informações para vocês, muito texto no slide e ser cansativo. Mas é assim que funciona. Quanto mais informação, quanto mais a gente lê, mais a gente vai adquirindo conhecimento, mais a nossa mente vai se abrindo a esses novos conhecimentos. E aí a gente vai, poxa,
caiu a questão na prova, eu sei porque eu estudei, eu sei porque tinha naquele texto. Então, é assim que funciona. A gente não pode sair de muito texto. Vocês têm que trabalhar, interpretar, vocês têm que trabalhar a interpretação de vocês. Olha, outro, a gente vai ver agora um outro corpo, são os cometas. Tá, eu coloquei aí para vocês, olha, essencialmente cometas são pedras de gelo sujo. O gelo dessas pedras é formado principalmente por material volátil, que passa do estado sólido para o estado gasoso, e a sujeira é constituída principalmente por poeira e pedras dos tamanhos mais variados, tá? Isso, o que são cometas? São objetos que estão presos gravitacionalmente ao Sol, ao contrário dos planetas, cujas órbitas são quase circulares. A distância de um planeta ao Sol varia pouco. Os cometas têm órbitas muito elípticas, o que realça o seu aproximar afastado do Sol. Vocês vão ver duas palavrinhas aí, que essas duas palavras elas são danadas para cair também nessas questões, e até mesmo nas questões da OBA e até mesmo em questões do Enem, tá? Aí, quanto mais distante for o afélio de um cometa, ponto de sua órbita mais distante do Sol. Aí são as palavras, daqui a pouco eu mostro o desenho para vocês. Mais tempo o cometa levará para dar uma volta completa em torno do Sol. Aí eu tive essa preocupação aqui com vocês, olha. Essa palavra, afélio, o que que é? É o afélio e o periélio. É o ponto da órbita em que um planeta ou um corpo menor do sistema solar está mais afastado do Sol. Afélio, tá? Ou seja, ele está mais afastado do Sol. O periélio é o ponto da órbita em que um planeta ou um corpo se acha mais próximo do Sol, por oposição a afélio. Parece nome de pessoas, né? Mas não é. Tá? Então, é, visam bem essas duas palavras aí, tá bom? Coloquem, façam as suas anotações, tá? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, as partes de um cometa. Aí diz a cabeleira e a cauda. Olha, é um GIF que vocês podem ver. Vai se repetindo. Então, a parte lá da frente é a cabeleira, o coma e tem a cauda. Lá na cabeleira se concentra a maior parte de poeira, tá? E aí, olha, a cauda possui milhões de quilômetros por segundo de extensão. Tá, já que vocês viram aí, ó, as partes do cometa e ele tem um núcleo, ó. Aí eu vou passar aqui um cometa em sua órbita. Prestem atenção. Olha como funciona. Olha, a cabeleira e a cauda. Olha só, ele vai estar entrando, ele vai estar sempre em movimento. Um cometa em sua órbita, mais uma vez. Olha só, viu? Então, é assim que funciona um cometa. Através de pesquisas, vocês vão entendendo melhor, tá? Através de planejamento de estudo, vocês vão entender melhor. Então, eu peço para vocês, assim, que vocês... Eu coloquei aí porque a minha preocupação já foi muito com os planetas e eu entendo vocês, às vezes desgasta, né, um pouco, mas a gente tem que fazer o possível para tentar focar. Aí, olha,
Aí vem os asteroides. A gente viu cometas, agora vem os asteroides. O que são os asteroides? São corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas, por exemplo, tá? Então, vocês viram lá na primeira imagem o cinturão de asteroides, fica entre Marte e Júpiter. Tem uma, uma informação para repassar para vocês, é que a gente vê muita questão apocalíptica, né? Ah, vai cair um meteoro na Terra, vai cair um tempo desse aí, disseram que ia cair um meteoro do tamanho de um carro na Terra. A gente vai analisar um carro, então é pequeno. Aí depois, vai cair um meteoro que ele é do tamanho de 50 campos de futebol. Aí a gente vê que é imenso. Mas será que cai? Será que vai acontecer mesmo isso? Será que vai cair? Pode até cair, mas são aqueles pequenos que a gente nem vê, mas cai. Mas um gigante desse, não vou dizer que é meio impossível, mas por que não cai? Tem um livro, vocês podem pesquisar também se quiser. Tem um livro que fala sobre que os anéis de Saturno, eles, eles têm assim uma força eletromagnética. Então, graças a Deus, como diz no livro, aquele planeta ele salva o planeta Terra de muitos cometas, asteroides imensos para dizer aquele fim de mundo. Por quê? Porque quando esse asteroide ele passa, então a força eletromagnética de Saturno, do anel de Saturno, ela puxa, não deixa, entendeu? Então, eu vi num livro desse, eu não lembro o livro que eu li, mas eu vi essa informação. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar também sobre essa questão, por que que os anéis de Saturno não deixam asteroides, cometas caírem na Terra? O que que ele tem de importante? Vocês podem pesquisar, tá? Aí, olha, aqui eu coloquei a cratera de um asteroide, aqui mesmo. Só que se a gente for analisar essa cratera aí desse asteroide já faz tempo, eu não coloquei a fonte para vocês, porque foi de última hora que eu coloquei essa imagem aí. Se for ver, dá vários campos de futebol aí nesse diâmetro. Aqui já entra as estrelas, mas antes de entrar nas estrelas, a gente fala dos cometas. Um cometa muito conhecido é o cometa Halley. Eu tenho um livro sobre ele e foi um cientista que descobriu sobre ele. Ele passa de 76 em 76 anos. A gente dá de ver, mas tem que ter auxílio de um telescópio também. A última vez que ele passou foi em 1986. Aí vocês vão calcular quando é que ele vai passar novamente daqui a 70, de 1986 a 76 anos. Aí vai dar lá o ano em que vocês vão, ou o filho de vocês, ou os netos de vocês vão poder visualizar eles, entendeu? É o cometa Halley. Tem também pesquisas, diz que não. Tem pesquisas que nos informam que até hoje tem poeira da cauda dele passando por nós. Aparece assim, a poeira. Foram cientistas que visualizaram isso, que aparece poeira até hoje do cometa Halley. Então, ele está naquela sua órbita, está indo. Por onde ele está, o Hubble pode visualizar, o Hubble parece que se aposentou, mas vai ter outros, né, que vão poder visualizar também essas informações,
tá? Aí, olha, aqui tem e vários outros, né? Só ainda para não fechar aqui, vários outros cometas também. Tem outros cometas que foram descobertos agora, só que eu não tenho o nome deles, porque essa parte aqui de cometas eu fiz na pressa também, que então, vida de professor é assim, mas tá bom. O que são estrelas? Estrelas são objetos astronômicos que possuem formas esféricas e são compostas basicamente de plasma. A forma das estrelas é mantida devido à atração gravitacional e à pressão de radiação. Além disso, a estrela mais próxima da Terra é o Sol, a qual está localizada a aproximadamente 147 milhões de quilômetros. É a principal estrela, o Sol. A gente pensa que ela é a maior que tem, mas não é. Ela é uma das menores. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui é o conceito de estrelas. Talvez vocês só interpretem mesmo, tá? Mas o que cai mesmo é sobre é, a fonte, questão de luz emitindo, essa questão aí, assim, de que são feitas estrelas. Olha, também é uma situação importante de vocês é, anotar de que são feitas estrelas. As estrelas se formam, são compostas de hidrogênio, 71%, e hélio, 27%, tá? Assim, o restante da composição das estrelas são outros elementos mais pesados, como o ferro, tá bom? A composição química das estrelas também pode servir como um indicador de idade e também um indicador de probabilidade da estrela possuir um sistema planetário orbitando ao seu redor. Lembra da história que eu contei para vocês, da minha curiosidade, por que que aquela estrela estava vermelha? A gente também tem um assunto em física que ele trata isso, que ele aborda essa questão. E foi lá que eu encontrei, tá? É, Quando a estrela está muito vermelha, é porque ela está prestes a explodir. Só que ela não vai explodir, vai gerar aquele fogo, essas coisas que não é assim. Vai explodir, vai se tornar uma outra estrutura e vai ficar. Aí a gente vê aquela luz. Qual é aquela luz? A gente sabe que quando a gente olha um ponto na nossa frente, uma estrela, a gente só vê que é a luz dela que está ali, mas ela não está ali, entende? Então, são questões assim que a gente tem que ler para aprender. Olha, aqui essa imagem, ela simboliza. Olha só quero que vocês analisem. Essa imagem está representando aí tá, o Sol. Se vocês conseguirem ver, o Sol é bem pequenininho. Aí a gente tem as estrelas maiores aí, olha. Júpiter, bem pequenininho também. Olha, Sirius, a gente consegue ver. Sirius é uma estrela grande. Olha, logo abaixo tem relação de tamanho entre o Sol, a órbita de Vênus e Mercúrio e outras estrelas. Note o tamanho de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, e de Gama Crux, a estrela da ponta superior do Cruzeiro do Sul. Gente, eu vou aqui falar para vocês uma questão assim. Eu queria muito ter colocado o estelário para vocês. Mas como eu disse para a professora que aconteceu um probleminha no meu computador e aí praticamente perdi tudo. Então, mostrando, se vocês puderem instalar o estelário no computador de vocês,
vocês vão ver lá todas as características de qualquer corpo celeste, entendeu? Tudo que vocês fizerem lá vai mostrar para vocês. É como se fosse assim, eu vou fazer uma comparação aqui com um mapa mental. Eu ia eu Krishna, ia Oi, Krishna, professora. só interromper Oi. rapidinho. A gente parou de fazer a transmissão, deu problema do Sim, áudio, acabei não conseguindo, acabei sim. interrompendo. Mas é o seguinte, com relação ao estelar, os meninos já estão tendo contato, sabe? E você pode Ah, sim. perguntar qual constelação pertence aí a Sirius, qual constelação pertence a Ah, Gama sim. Crux, que eles sabem, eles estão mexendo no estelário. Ah, sim. Eles já Sim, têm, sim. estão com 2 aulas já de reconhecimento do céu, então eles mexem bastante no estelário. Tá bom. Então, beleza, professora. É, o Estelário, ele é assim um software que a gente que lá tem tudo que você precisa, entendeu? É uma forma assim que, como eu estava dizendo, eu comparo como se fosse um mapa mental. Aquilo que você tem para estudar em um livro de várias páginas, eu sou daquele tempo assim, que eu gosto de ver os livros. Mas atualmente está sendo desenvolvida um mapa mental, um mapa conceitual, e o mapa mental ele consegue te dar em uma folha, em uma parte resumida, aquelas, por exemplo, aquelas 50 páginas que tu tem num livro. Então ele consegue te dar assim, também tem que ver como é que vocês vão fazer. Porque eu estou assemelhando, é tipo uma comparação, mas o estelário, ele pode deixar um pouco os livros e a internet lá para o canto e trabalhar só nele. Vocês estão vendo aí que o estelário, ele tem configurações, tem muitas ferramentas para ser trabalhado. Então, quando deu problema no meu computador, a minha preocupação era só o meu estelário, que todo dia eu dou uma olhada nele, todo dia eu vejo o que eu posso fazer com os meninos, com os alunos. Então, eu fico até feliz que pelo menos vocês já estão vendo. O estelário, do meu tempo de faculdade, ele já existia, mas não é tão longe assim. Mas ele já existia. Tem o Estelário e o Celeste, é uma coisa assim, também. Eu gosto muito de usar o Starwalk 2 também, a gente pode posicionar o celular e vários outros aplicativos, mas o Estelário ele é mais propício para você que quer estudar mesmo para OBA, ele é mais propício para isso, tá? Aí olha só, quando vocês posicionam o Estelário, aparece aquela área da atmosfera lá, onde vocês estão acostumados a ver. Não dá de mexer para colocar em outra atmosfera, ele já tem aquela própria lá. Aí tem aquela questão da configuração de altitude, essas coisas, cidade, mexe no fuso horário para poder bater. Aí vocês querem ver, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de ver eclipse passado. Poxa, eu não vi o acontecimento, a real. Mas se eu quiser ver e entender, eu vou lá no estelário, eu vou lá na configuração, e aí tem tudinho lá, o dia, a hora que a gente quer. Vocês sabem disso. E lá vai aparecer. Se vocês quiserem ver o cometa Halley, vocês vão ver tudinho ele quando ele passou. Ele te dá essa oportunidade de tu voltar, entendeu? Quando tu aperta em Sirius, eu vou falando tudo assim. Quando tu aperta em Sirius, vai aparecer lá toda a característica, aqueles números girando lá o tempo todo. São as atualizações que vai fazendo. Uma outra coisa também que chama atenção, que a gente pode olhar pelo estelário, é o cinturão de Órion. Eu gosto muito de ver o cinturão de Órion. Eu vejo a olho nu quando não está chovendo e eu vou para o estelário e também vejo.
O cinturão de Órion, ele vai assim, faz uma questão com as estações. Quando ele está num lado, é uma estação tal. Quando ele está no meio, é uma estação tal. Quando ele está do outro lado, é uma estação tal. É assim que funciona. Aí tem uma vez uma amiga, professora de educação física, ela teve uma curiosidade. Qual foi a curiosidade? De querer saber sobre as Pleiades. Tá. E as Pleiades é um conjunto de estrelas. Se vocês analisarem, tem aquelas 7 estrelas que vocês podem ver a olho nu. É um conjuntinho assim, um aglomerado, mas que na verdade são muitas estrelas que tem lá. Vocês podem ver. Tu não consegue ver a olho nu, mas se tu for lá no estelário e pesquisar Pleiades, vai te mostrar. E aí vai aparecer de 7 a 9 a gente consegue ver. Só que são várias. Então, o estelar ele te proporciona isso. Ele vai te diz até um nome. Se eu não estou enganada, o nome da principal estrela das Pleiades é Alcione. Aí ele te diz o nome, diz tudinho. E é muito bom estudar por ele. Aí, deixa eu ver o que mais. É, uma outra questão também são as que dizem as Três Marias, mas não são as Três Marias, vocês sabem. Tá lá o estelário, ele dá para vocês quais são as 3 estrelas que tem, que é o que faz o cinturão de Órion. Lá diz o nome. Eu não confesso para vocês porque são nomes muito parecidos, mas eu não tenho aqui, só sei que é Alnintac, Mintaca e outra não sei. É uma coisa assim. É a Unilam. É. E, e assim vai. Deixa eu ver o que mais que eu posso passar para vocês de estrelas. Pois é, dessa questão de quando ela supernova, é, quando é uma anã branca, essas coisas, eu vou colocar aqui para vocês. Essa fonte aqui foi do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. É muito bom também o que eles disponibilizam lá. Eu acho interessante. Para vocês que querem fazer a OBA, tem assim um grau de, não vou dizer que é dificuldade, mas tem um grau elevado, mas vocês podem estudar por lá também. Aí, olha só, aqui tem uma parte, o tamanho de uma estrela pode variar muito, desde 0,01 da massa do Sol até 150 vezes a massa do Sol, tá? Isso é verdade. Aí é tipo uma curiosidade, mas o que interessa para vocês é questão de luz, de raio incidir e tal e tal. Mas vai ter a aula disso. Olha, o ciclo de uma estrela. Como é que funciona o ciclo de uma estrela? As estrelas nascem e morrem todos os dias. Esses corpos celestes são formados em regiões de nuvens moleculares, isto é, regiões nas quais a densidade e tamanho permitem a formação de moléculas e, consequentemente, estrelas. Tá? É um ciclo que elas vão tendo. Elas nascem, desenvolvem e depois morrem. Como surge uma estrela? Quando há uma instabilidade dentro de uma nuvem molecular, a própria região começa a colapsar em si mesma, devido à sua gravidade. Então, essa nuvem se torna um conglomerado de poeira muito densa e gás. Viu só? Então, vocês já sabem o que é uma estrela. Uma estrela, ó, é um conglomerado de poeira muito densa e gás. Tá? Eu ia até sublinhar e colocar em itálico para vocês. Aí aqui, olha, o tempo de vida de uma estrela dependerá da massa de combustível que ela tem para fundir e da taxa com a qual essas reações químicas acontecem. Por exemplo, para o Sol, a sequência principal está determinada em aproximadamente, olha só,
quantos anos aí? Mais de 1 bilhão. Via de regra, quanto maior for a estrela, mais rápido ela consumirá seu combustível. Eu ia colocar para vocês a respeito de que toda estrela ela morre. Aí já dá um medo na gente, porque o nosso Sol é uma estrela, mas relaxa. Tem as características principais. O Sol tem uma e as estrelas, apesar dele ser uma estrela, mas eles têm as características são diferentes, então ainda tem muito tempo, ixi, milhões e milhões. A gente nem fala sobre isso, porque é coisa de. É outra coisa, não tem como explicar isso para vocês. Aí, olha, depois, como morre uma estrela? Depois que a estrela consome todos os elementos disponíveis, suas camadas exteriores começam a se expandir a cada vez mais. Assim forma-se uma estrela gigante vermelha. Tá aí. Foi daí a minha curiosidade. Por que que aquela estrela ficou vermelha? O assunto de É porque assim, o assunto de física que a gente trabalha, se eu não, tá, lembrei, eu não estava lembrando dele ainda. Sabe por que eu lembrei? Como são as coisas? Porque não tem o mesmo efeito, mas é o mesmo assunto. A questão por exemplo, vocês escutam o barulho da ambulância? Quando tá longe, a gente consegue escutar mesmo assim, né? Aquilo lá se chama efeito duplo. Então, essa questão aí da estrela vermelha ao explodir foi o efeito que pode ser chamado Doppler, porque é escrito D-O-P-P-L-E, Doppler. Mas eu creio que é duplo, então ficou sendo o que foi que me tirou a dúvida da estrela vermelha. Estrelas muito grandes ao fim da vida não conseguem mais suportar a própria massa e então seu núcleo se colapsa. A onda de choque gerada por esse fenômeno é chamada de supernova, viu? Algumas dessas supernovas são possíveis de serem observadas a olho nu, como é o caso da nebulosa do Caranguejo. Também aí, ó, como eu não fiz a atividade, mas eu vou logo dizendo para vocês, depois eu repasso para a professora, que ela vai repassar para vocês, a respeito da nebulosa do Caranguejo. Vocês vão ver lá no estelário, lá de Estudinho, tá? Tinha uma imagem aqui que eu ia colocar, aqui são os tipos de estrelas, mas eu ia colocar, acabei não colocando, porque já estava muito em cima. Mas estava ocorrendo um tempo desse aí sobre a Betelgeuse. Aí tinha um grupo de astrônomos que eles diziam assim: vocês já viram que Betelgeuse está prestes a explodir? Aí, ó, é aquela questão: a estrela está com aquela cor meio avermelhada e ela está muito grande e tal e tal. Tudo isso estava tendo, acabando que eu, por ser fascinada em astronomia, eu deixei um pouco de lado e fui, porque a escola ela toma conta da gente às vezes. Mesmo sendo agora aula remota, mas a gente trabalha direto, celular é direto, então quando eu pego para ler alguma coisa de astronomia, o meu olho já está cansado, aí eu vou lá nos meus livros. Só que dos meus livros ainda não tem essa questão de Betelgeuse, que ela estava prestes a explodir. Mas é uma informação que vocês podem também pesquisar. É só colocar no Google que ele vai te mostrar tudo. Aí, olha, tipos de estrelas eu coloquei para vocês. São as hipergigantes luminosas, supergigantes luminosas, gigantes, subgigantes, anãs, subanãs e anãs brancas, tá? Eu ia colocar especificado de cada uma, mas eu fui, em relação ao tempo, eu fiquei preocupada. Mas relaxa aí que vocês vão ter tempo para pesquisar e estudar. A vida de estudante é assim.
Aí a lista de estrelas, olha, tem umas estrelas aqui. Primeiro vocês sabem, o Sol, depois vem Sírius, Alfa Centauri, ó, a Alfa do Centauro, ou Alfa. Aí vem Arcturus. São nomes meio esquisitos. Olha, Betelgeuse, eu fiquei até impressionada depois. Depois eu vou dar uma lida. Olha, Antares, a Mimosa, ó, tudo isso daí vocês podem ver lá no estelário. Aperta num ponto, numa principal, que ele vai te dar toda a informação lá necessária. O estelário, só falando aqui para vocês rapidinho, o estelário foi motivo de um tempo desse aí orgulho para a gente, principalmente para mim, para o aluno Carlos. A gente desenvolveu esse projeto de estudar astronomia por meio do estelário. Ele ganhou a bolsa CNPq Júnior, mas infelizmente veio a pandemia, então a gente não conseguiu desenvolver como nós tínhamos nos planejado. E aí foi um período onde muitas pessoas, eu, ele, outros alunos, ficaram doentes, perderam o interesse, entendeu? Por causa da questão da pandemia, que afetou muito. E isso estancou. 2019 foi muito bom, foi quando ele foi apresentar o Estelário no projeto. Veio um senhor chamado Ivo Cunha, ele que faz sobre, ele que divulga, depois de Marcos Pontes, ele que divulga a questão da ciência, a Olimpíada Nacional de Ciência também, ele que faz a divulgação pelo Brasil. E ele veio para ver aqui em Santarém, porque o Carlos tinha sido o único medalhista do estado do Pará, do ensino fundamental. E isso foi motivando a gente. A gente quis mesmo trabalhar. Bora, Carlos, já que tu pegou ouro, vamos trabalhar esse projeto, vamos tentar escrever ele. Passou, os professores da Faculdade Federal, eles ficaram bem interessados. Mas aí chegou 2020, a gente estava todo vapor para poder fazer, ia ter semana de astronomia, já ia ter o planetário móvel da faculdade para emprestar para a gente. Chegou a pandemia, estragou tudo. Mas se Deus quiser, 2021 a gente está retornando. Mas 2022 espero que já esteja tudo normal, que a gente vai voltar a fazer esses projetos de novo e muito mais ainda. Aí, por fim, eu coloco aqui um aglomerado que vocês podem observar aí. É, Tem também, eu não sei, tem alunos tanto daqui de Santarém, não sei como é que está a situação aí, de quantas pessoas estão participando. Foi durante a semana, fica complicado assim, aí a gente ensina para quem está disponível ainda, porque a gente sabe o que que os outros estão passando, às vezes estão em aula e assim vai. Aí não dá tempo de ver. Mas eu lanço um convite para vocês, apesar de já estar em cima da hora, esse lançamento do convite. Tem o Centro Planetário do Pará, em Belém, ele está com inscrições abertas e vai até dia 23. Está com o segundo concurso de desenho e esse tem uma temática para a pessoa, qualquer pessoa, tem lá os níveis. Aí a pessoa trabalha temática olhando os céus da Amazônia. Tu pode fazer ou um desenho, criar a tua própria imaginação, da tua própria autoria, claro, não vai estar vendo de internet nada. Ou tu pode tirar e se envolver em astrofotografia, que é um curso também que a professora convidou um rapaz. Eu não sei se já passou, porque eu pelo menos o meu tempo é corrido, mas se ainda não passou, eu vou querer assistir outros.
Eu não tive tempo de assistir, mas eu incentivo os meus alunos a assistirem, porque isso interessa muito para eles. E é, vai ser um concurso. A premiação é uma volta no planetário de lá, a questão de observar os astros por telescópios e assim vai. Eu já incentivei eles. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisa lá, Centro CPPA, Centro Planetário do Pará, que ele tem lá todo o edital, é bem interessante. E a questão da astrofotografia, o Carlos, ele disse assim, professora, o Carlos é o menino medalhista, é o que dá orgulho. Eu não sou muito ligada a desenho, mas eu estava no interior e eu tirei uma foto e ficou perfeita. Ele mandou a foto para mim. Parecia uma montagem. Eu disse, não mente, é montagem? Não, não é montagem, professora. Só que um outro grupo de colegas dele, que são bem intelectuais, eles falaram, mas onde já que vai dar de ver, tipo, a galáxia desse jeito? Mas se a gente for analisar, um lugar onde não tenha iluminação, seja só aquele céu cheio de estrelas, se tu for tirar uma foto, não importa a câmera ou o teu celular, vai captar a imagem e aquela poeira que tu vê, ela vai, ela se transforma, ela tipo colore, não precisa editar nada. Então eu achei interessante, ele ficou bem entusiasmado, ele vai publicar essa foto dele que ele tirou. Vamos ver, né? Mas a gente tá aí tá aí, o foco ainda é Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e principalmente a Mobfog. Então, muito obrigada, pessoal, pela participação de todos. Uma boa noite, um bom descanso, tá? E daqui a pouco eu vou subir para o YouTube o vídeo, tá bom? Tá bom, valeu, Então, professora. Boa noite também. tchau, tchau, gente. Tchau.